pessoa está indo comprar o agregado, ele está só olhando para o preço, né? Não está olhando para o custo final ali. Para você não ter problemas não só de volume, e quando eu falo volume é tanto para cima quanto para baixo. Você não está olhando para o desempenho e o custo-benefício que aquele agregado pode te entregar. E aí isso é muito importante. Se você quer ter realmente um fornecedor do seu lado, você tem que tratar ele com respeito. Fala, engenheiro! Tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E hoje a gente vai falar sobre fornecedores de agregados e concreteiras. É isso aí. Só para lembrar, no último episódio, a gente vai fazer uma pequena correção. A gente falou que ia comentar nos próximos, ou nesse episódio, que é o nosso episódio número 4, que a gente faria um podcast sobre pisos industriais. A gente achou melhor aprofundar mais o último tema, que a gente conversou bastante sobre fornecedor A, B, C, como fazer, como escolher, mas a gente não entrou em detalhes. Então a gente acha que falta muito conteúdo para passar para vocês. Então a gente decidiu que a gente vai explorar mais esse tema. Mas o piso não está esquecido, ele vai ficar para frente e nem as entrevistas com as pessoas que a gente comentou. Apenas a gente vai aprofundar mais nesse tema. É isso, Matheus? Isso, exatamente. Então agora a gente vai falar do início da concreteira. Como você comprar seu agregado. É isso aí. Diretor, solta a vinheta. Tá, então agora começando de verdade o episódio, A gente gosta de lembrar sempre da importância do agregado, né? O agregado está em 70% do seu concreto, então é algo que é de suma importância, assim como o seu cimento, assim como o seu aditivo, sim, assim como sua operação, assim como o seu comercial. Tá tudo linkado e tá tudo nesse universo da concreteira. Quando você fala de 70%, né, Matheus, é interessante. Aí alguém pode chegar e falar, puxa, mas não é tudo isso. É realmente, esse percentual vem mudando ao longo dos anos, por quê? Porque há muitos anos atrás, e não era na sua época, e sim na minha, e na muita gente de muito amigo e colega que está nos assistindo, os materiais eram vendidos por metro cúbico. Isso com o tempo veio mudando por causa da legislação, inclusive, de rodovias, né? Por causa de peso, de carga e etc., para a manutenção das rodovias. Então, foi-se necessário fazer algumas mudanças nas pedreiras, nos portos de areia, e começou a ser vendido por tonelada, por peso. Então, esse percentual acabou mudando um pouco. E aí também vem preço e etc. Então, assim, continua sendo 70%. Mas é um 70% que representa muito mais do que antes. Antes era, dentro de uma composição de traço, você tinha 50% era cimento, 50% era areia, brita, aditivo e etc. Hoje não é esse percentual. Só para a gente deixar a coisa mais justificada quando a gente fala em percentual. Acho que vocês devem concordar com a gente que realmente hoje o peso do cimento não é mais 50%. Ele vai estar na casa de 30%, 35%. Alguns aqui vão achar ruim que eu estou falando isso, mas é a realidade. Né? Então ele não é representativo como era anteriormente. Por quê? Porque os insumos acabaram tomando uma proporção diferente. Mas dá para ser sempre assim? Dá, mas também dá para a gente melhorar. É possível. Depende da sua estratégia de desenvolvimento dos seus traços. E é isso que vai comandar esse percentual. Eu tô aqui aprendendo com vocês, coisa nova que eu aprendi durante o episódio. Aí, tá vendo? Aqui é assim, cara. A ideia do nosso podcast é isso mesmo. É eu passar um pouco do meu conhecimento, aliás, o que eu souber eu vou passar, e o do Matheus de adquirir e também passar os novos conhecimentos, que ele também tem muito. É um encontro de gerações. Exatamente. Já falamos disso uma vez, né? Eu já ouvi isso em algum lugar. Mas vamos lá. É importante a gente falar aqui hoje, como a gente comentou sobre concreteiras e agregados, mostrar que o controle de qualidade, geralmente, na grande parte das concreteiras, ele não começa só no concreto, né? O controle de qualidade é anterior ao concreto. A gente falou nos episódios anteriores, quem não assistiu é importante que volte para entender a dinâmica que a gente tem feito, para ter uma sequência. Que o principal objetivo de uma concreteira quando se inicia
é conhecer bem os agregados. Então, não adianta a gente controlar o produto final se a gente não controla a matéria-prima, que é o responsável pelo desenvolvimento do nosso traço. Então, é importante a gente conhecer bem os agregados, né? E aí a gente vai entrar em detalhes que, às vezes, o seu controle está ruim, não é porque o seu controle é ruim, é porque você não controlou bem os materiais, os agregados. Ou não, pode ser os dois. Você não controla nem o agregado e nem controla bem o controle tecnológico. Pode ser uma somatória de problemas. Isso é comum em alguns lugares e algumas empresas. E é difícil, às vezes, detectar. Por falta de conhecimento, ou por falta de estrutura, ou por falta de um direcionamento. E aqui, nosso papel é de ajudar você nisso. É te direcionar a ter um cuidado mais próximo. Sim. Né, Matheus? Essa é a Aí, ideia. na hora que a pessoa está indo comprar o agregado, ele está só olhando para o preço, né? Não está olhando para o custo final ali na última linha. Então, você não está olhando para o desempenho e o custo-benefício que aquele agregado pode te entregar. Na verdade, você precisa olhar a última linha, né? Com certeza. Né? Não importa se mas eu estou pagando caro, mas qual é o seu desempenho? Se lá embaixo o caro está me dando um desempenho melhor, pode ser que ele seja o melhor, né? A ideia é sempre aumentar a margem de lucro, né? É isso aí. Empresa foi feita para fazer dinheiro. Isso aí, as empresas têm que ganhar dinheiro, né? Não vivem de filantropia. Se é filantropia é outra história, mas as empresas que estão no mercado estão para ganhar dinheiro. Então esse é o nosso papel aqui também, de orientar vocês nesse sentido. Sim, aí trazendo um pouco agora a ideia de, Matheus, então por que não comprar sempre o agregado mais barato? Ou, eu posso pegar um pouquinho aqui de um fornecedor de agregado, de outro fornecedor de agregado, porque eles estão me oferecendo o preço mais barato no momento. Mas você tem que levar em conta que cada material, cada fornecedor de agregado, ele tem sua peneira, ele tem sua rocha diferente. Uma Brita Zero, por exemplo, ela pode estar ali na parte mais fina da Brita Zero, assim como ela pode estar na parte mais grossa da Brita Zero. Então, imagine você, como a concreteira, você misturar esses dois agregados ali na baia. Acaba com o seu desvio padrão, né? E aí você falou um negócio importante. Você tem dois agregados diferentes, fazendo uma mistura na baia. E se o agregado tiver densidade diferente, hein? Aí nós vamos causar um problema maior. Concreto pode dar nós vamos ter problema de volume. Nós vamos ter problema não só de volume, né? Se a gente tem rochas diferentes, né? Se a gente trabalha com calcário e mistura com granito, são pesos completamente diferentes, são durezas diferentes, são módulos de deformação que o agregado vai proporcionar no traço completamente diferentes, uns mais altos, outros menos. E quando você faz essa mistura, você está promovendo um problema para você. Mas aí vem a pergunta. No mercado hoje, como é que estão os fornecedores de Brita Zero? Você tem que visitar. Está escasso? Está sobrando? Como é que está isso? Você que está aí na linha de frente aí. Como é que tem tá? muitos fornecedores, né? Mas o grande problema é você aceitar pegar de vários fornecedores. Mas a gente passa por um momento também. A gente está falando, porque esse podcast a gente espera que chegue aí em vários estados e quiçá em outros países. Mas falando especificamente de São Paulo, que é o volume que a gente considera maior do país, a gente tem alguns gargalos na cidade de São Paulo, que é com relação à Brita Zero. Por quê? Porque existem muitas obras de grande porte sendo construídas em São Paulo, que demanda muito asfalto também, não só para o concreto. Então essa Brita Zero, em alguns momentos do ano, tem uma escassez. E aí as concreteiras se veem numa situação bastante delicada de vender o concreto com Brita Zero e não ter. E aí ele tem que misturar. E aí a gente tem que criar alternativa. Tem alternativa? Precisa misturar? O que a gente tem que fazer, Matheus? Né? Você pode desenhar o traço para cada tipo de agregado. É isso? Uhum. E aí, o que você vai fazer com isso? Se você precisar entrar com um fornecedor hoje, trabalhar 2 dias, você tem uma tabela para ele, ou um desenho para ele. Se você entrar com o outro, você tem um desenho para o outro. E aí você vai perguntar para o Matheus, cara, mas é possível fazer isso? E aí? É possível? É difícil. É difícil, mas não é impossível. Se você tiver espaço na concreteira também, né? Poder dividir baixo. Um sistema.
né? Que você tem que ter um sistema de gestão da sua concreteira que seja capaz de fazer esses ajustes. Compreender que não é só colocar cimento, areia e brita e o seu traço está pronto. Mas o primeiro ponto, não misturar é sempre o melhor caminho. Com certeza. Se você vai trocar de fornecedor, tenta separar o que está acabando do que vai entrar. Quando vai entrar, ajusta a densidade, para você não ter problemas, não só de volume. E quando eu falo volume, é tanto para cima quanto para baixo. E também não ter problema de resistência. Porque se você pega o agregado, que é mais fino, que você falou que está lá na faixa mínima do Brita Zero, ele tem um desempenho com relação à água. Se você pegar aquele que está acima, ele tem um outro desempenho, então você também vai perder qualidade em termos de resistência. A área específica do agregado, né? Vai ser maior ou menor. Sim. Ela já é menor em termos de Brita Zero, mas ela pode ser muito maior se ela for muito fina e suja. Sim. Quando a gente fala de sujeira, é o teor de purulento e etc., que passar de 1%. Então é importante a gente lembrar os nossos amigos aqui, colegas. E além da resistência final, a quantidade de água, é a variabilidade que você vai entregar para o seu comprador final, né? Então, você não vai estar entregando a confiabilidade. Tudo bem que talvez seu comprador final, ele não vai saber quais são as britas que está entrando para você. Ele está comprando concreto. Exatamente. Comprando resistência. Resistência, deformação, sim. Aí começa a entrar em detalhes maiores, né, Matheus? Com certeza. Então, assim, como que a gente pode garantir a estabilidade do nosso concreto se a gente não consegue garantir a estabilidade do nosso agregado? É colocando cimento? Essa é a primeira alternativa. Quando a gente vai lá e abre a torneira do cimento, a gente está colocando, mesmo que seja 35% ou 40% do nosso custo, nós estamos colocando a matéria-prima mais custosa dentro do nosso negócio para corrigir um problema de um material barato. De material que é muito menor o seu custo e que talvez dê mais trabalho para você corrigir, concordo. Mas que é melhor atuar onde o teu custo é menor do que você abrir a torneira do custo maior. Sim. Né? Realmente é difícil? Mas não é impossível. Se você tiver você tiver bem estruturado. Quando eu falo bem estruturado, não é um local cheio de gente para fazer todo tipo de coisa. Estruturado é planejado. Se eu faço isso, o que acontece aqui? Se eu mudo gestão. Aí é gestão. Se eu mudo um agregado, onde que eu mexo na minha forma, na minha formulação de traço? Se eu aumento a Brita Zero e diminuo a Brita 1, enfim, são parâmetros que você tem que desenvolver dentro do laboratório, e a gente falou isso no último episódio, que é você ter esse domínio. Ter a rotina. Ter a rotina, né? De fazer isso daí. De fazer o controle dos agregados, de saber onde colocá-los, de que forma adicionar, se proporção menor, se proporção maior. Quando a gente tem falta, a gente vai trabalhar como? Se a gente vai misturar 0 com 1, a gente vai trabalhar 40% de 0 e 60% de 1? Não, nós vamos trabalhar com quanto? Podemos trabalhar com 10%, 12%, 15%, porque aí ela vai ajustar o traço na sua granulometria e vai ajudar no bombeamento. Enfim, não é impossível, é trabalhoso, mas não é impossível, né, Matheus? Sim, ou seja, a moral da história, vá para a última linha do concreto. É isso aí. E aí, pegando essa linha que a gente está falando, por exemplo, de agregados e essas diferenças de agregados, eu sempre gosto de ressaltar a ideia de você não pegar um traço da internet. É uma coisa que a gente vai... uma outra linha mas também. O Google faz. A gente tem que tomar com o preço, né? O clássico, olha o erro clássico. Comprar um material Exatamente. Por preço. Fala um pouquinho disso. Aí a ideia de comprar material por preço, né? Então, aquele material que está mais barato, ele no final pode precisar de mais água. Se você for pensar numa areia, por exemplo, uma areia que ela tenha uma incorporação de mais água nela, precisar de mais água para ela, por ela ter um nível maior de pulverolento, por exemplo. Se você não pensar no traço, como eu contabilizo naquele pulverolento, na hora que o seu colaborador lá, o motorista, por exemplo, estiver dosando lá o seu traço final, ele vai estar precisando de mais água e... Uma coisa que você não contemplou no seu desenho. Tem como corrigir? Tem. Primeiro é você manter a rotina. Sim. Ensaios, controle. Segundo, você pode usar aditivos.
Existem aditivos hoje, já há algum tempo, que pode corrigir algumas falhas dos agregados. Mas normalmente ele é usado em regiões onde você não tem alternativa. Oportunidade. Você não tem alternativa. Eu só tenho esse material, eu não estou na Grande São Paulo, onde a gente tem uma infinidade de fornecedores, eu tô numa cidade distante, eu tenho escassez de fornecedor e eu tenho que trabalhar. Bom, acho que aí faz todo sentido entrar essa parte química e ajustar essa necessidade. Também faz sentido nas grandes cidades, mas faz mais sentido, na minha visão, entrar nesses pontos, sabe? Então, assim, tem como corrigir. Eu acho que para tudo tem a solução. Nem sempre a solução vai ser aquela que você pensou inicialmente, mas ela tem uma solução. Então, é importante dizer que a química também incorporada nos traços vai ajudar bastante nesse controle de água, né? Uhum. Porque tem que pensar no transporte, né? Sim, tem que Como é que você vai transportar isso aí? Tem que pensar em você ter aquela trabalhabilidade do início ao fim. Por exemplo, se a gente for entrar em química, por exemplo, é você ensaiar aquele aditivo, se aquele aditivo ele vai te manter um tempo de vida útil do concreto ali com aquela trabalhabilidade que você precisa para no final o motorista, assim como o responsável lá da obra, não precisa colocar mais água para chegar ao slump. E sempre lembrando da relação água-cimento, que é algo 100% importante. Sim. É o que vai te garantir a resistência. É. E o que a gente sugere, e a gente sabe que muita empresa faz, não todas, mas algumas já faz, é o famoso bid, que é periodicamente você fazer um bid com as empresas de aditivo para determinar qual é o melhor aditivo que vai te ajudar para aquele perfil de material que você tem. E aí você eleger. Eu sempre sugiro nunca ficar com um só fabricante, né? Porque aí a gente tem como competir, fazer com que eles entregam um produto melhor para as concreteiras. Pelo menos 2 ou 3 aí, dependendo do tamanho da sua empresa. Se você só tem uma filial, é óbvio que você vai trabalhar. Eu sugeria mas se você tem 2, 3, 4, 7, eu sugeria trabalhar com pelo menos 2, no mínimo, que te dê esse apoio, né? E eles têm bastante expertise para ajudar nesse sentido. Falando ainda sobre a variabilidade dos ensaios, né, Matheus, de considerar do concreto, às vezes o que a gente nota aqui na ruptura, nós não vamos identificar que o problema está no concreto, né? De novo, voltar lá no agregado. Então acho que é importante a gente tomar esse cuidado. Que nem sempre a resistência que está no corpo de prova, ela traduz a realidade daquilo que você estudou em laboratório. Tem outras coisas, tem durabilidade, tem a trabalhabilidade. Por exemplo, se a gente for entrar agora em uma brita, se você tiver uma brita lamelar e uma brita mais cúbica. Mais arredondada. E aí a diferença? Nós vamos ter problema de bombeamento, com certeza, né? Exatamente. A gente chama tipo flecha, né? Aquelas britas que parecem uma flecha. Exatamente, que tem mais tamanho do que a... Exato, e aí isso pode fazer entupimento das bombas e tal, e etc. Então, realmente, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Então, recapitulando aqui, misturar agregado, a gente falou da brita 0, mas isso serve para brita 0, para brita 1, para as areias, tanto as naturais ou como as artificiais, que são as britadas. Elas servem para todo tipo de agregado. Inclusive cimento, tá? Procura não misturar o cimento no silo, que você vai ter desempenhos diferentes daquilo que você realmente estudou. Então, assim, o que a gente normalmente orienta nos nossos projetos, né, Matheus? De consultoria, é que não se faça mistura de nada. Mas a gente também escuta bastante, mas aqui é impossível. Ok, então vamos ver o que é impossível e do que é possível. Vamos trabalhar esse impossível para reduzir o máximo possível essas interferências das misturas. E se a gente vai misturar, a gente pode estudar isso dentro de um laboratório. O que ocorre com a mistura? Nós vamos ter bons resultados ou maus resultados? Aí vai depender. Quando eu uso de um jeito, vai ter um resultado, e quando eu uso com a mescla, de outro. Mas com a mescla, eu tenho que saber que eu vou ter que mudar o traço todo. Exatamente. Então, de repente, o que a gente sempre sugere é que a gente estude isso. E a gente vem falando isso desde o primeiro episódio. E a gente vai continuar falando disso todos os episódios. Porque é o beabá. É o beabá. Não tem como você botar concreto para rodar num caminhão se você não estudou. Aí você vai me dizer, tem sim, lá na minha empresa eu faço isso. Ok.
O risco é seu. Você está assumindo um risco desnecessário. Você tem condições e capacidade de fazer qualquer coisa antes. Você prevê os problemas ou evita os problemas. Então esse é o caminho que a gente sempre sugere, né, Matheus? Sim. O que você pode dar de exemplo para nós aí? Por exemplo, a gente fala de uma areia que você classificou e na hora de receber ela veio diferente. Por exemplo, você classificou uma areia de um jeito, ela chegou muito mais fina. O que acontece aí? Isso daí é algo bem importante, pensando na parte um pouco de empacotamento, por exemplo. Se a gente for entrar em uma ideia mais aprofundada de empacotamento de partículas, que é a ideia de você trabalhar com os diferentes grãos dentro do concreto, né? Então, se você pensa em estar trabalhando com a areia mais fina e essa areia, do nada, eles trocam, o porto de areia, por exemplo, eles trocam o local que ele está extraindo a areia e a areia começa a vir mais grossa, o empacotamento de partículas dentro do seu concreto e a trabalhabilidade com certeza vai ser mais afetada. Sem dúvida. E aí nós vamos ter outros tipos de problema que vai levar para a operação. Sim. Né? O manuseio do próprio motorista de ter que dosar esse concreto e a própria bomba, né? Se for um concreto bombeável, que a maioria dos concretos hoje são bombeáveis, na hora de fazer esse bombeamento, né? Então você está mudando muito, a gente chama de reologia, né? Uhum. Uma palavra bonita que todo mundo usa, a reologia do traço e tal. Na verdade é o empacotamento, né? É saber distribuir melhor as faixas granulométricas dentro do seu desenho para que ele tenha o máximo desempenho possível. Acho que esse é o que a gente está comentando aqui. Sim. E para somar nisso, quando a gente fala de desempenho, eu me lembro de muitos anos atrás aí, quando eu trabalhei numa grande empresa por muitos anos, e lá a gente tinha uma forma de trabalhar muito peculiar. E isso me moldou, né? E a gente sempre usava a palavra desempenho. Qual é o desempenho do Matheus? Qual é o desempenho do Vinícius? Qual é o desempenho da areia X, ou da brita Y, ou do cimento Z? Qual é o desempenho? Quando a gente fala de desempenho, é o máximo que a gente pode extrair de benefício de cada pessoa, de cada material, e aí da sua função. Você está nessa posição de assistente técnico, gerente técnico, diretor técnico ou estagiário, qualquer função que seja, qual é o seu desempenho? Então a gente leva isso para os materiais. Sim. Então, assim, a gente pode trabalhar com material ruim? Não. Mas se só tem ele, então a gente vai ter que aprender a trabalhar com ele. E a gente vai ter que procurar ter o máximo de desempenho que esse material pode nos beneficiar. Como é que você acha que faz concreto quando faz uma barragem no meio do nada? Não tem porto de areia, não tem pedreira. Normalmente se faz com a implosão das rochas do lugar. E é o que tem. E brita ali e mesmo. É o que tem. E é o que tem. E tem que fazer. Então, se lá faz, por que nós, onde temos mais recursos, não conseguimos dar destino e melhorar o nosso desempenho? Por isso que eu falo. Tem condições de resolver, não tem o impossível. Tudo é possível. Você tem que enxergar uma possibilidade nesse caminho. Então, sim, é uma coisa que eu gosto muito de frisar, é desempenho. Então, se eu tenho um material que ele vai me dar um desempenho e eu estudo ele no laboratório, eu vou ter 100% de desempenho. Aí eu vou medir ele no campo. Quanto que ele está dando no campo? Ele está próximo de 100 ou ele está muito abaixo de 100? Quando ele está muito abaixo de 100 é porque não é ele um problema. São outros problemas que tem nesse caminho. E aí a gente entra em desvio padrão, em operacional, produtividade. Aí a gente vai entrar em outros cenários que a gente vai falar em outro podcast. Mas é só para... entrega final. Exato. Seu cliente vai ter dor de cabeça, ele vai começar a confiar em você. Então é outras coisas que a gente pode ir conversando depois, né? Mais para depois. Exato. Então é importante deixar claro que o óbvio, que para alguns aqui que nos ouvem pode estar achando, é ele que nos penaliza.
porque a gente acha que o óbvio não vai acontecer. E o óbvio acontece. Sim. Porque a gente não está lá o tempo todo, ou todo o tempo, fazendo aquela função. A gente tem uma equipe. É por isso que a gente falou nos episódios anteriores sobre gestão, sobre equipe. Então a gente vem preparando o time para chegar a esse momento do desenvolvimento dos agregados junto com na concreteira, que a gente tenha sucesso. Sim. Porque a gente já falou de gestão. Então faz todo sentido agora a gente falar de como fazer a gestão dessa situação, desse processo dos agregados, né? Uhum. Então isso é muito importante. E não esquecer, de novo, que a química pode ajudar muito a gente. Ela na verdade, ela ajuda muito, né? Enfim, há uma infinidade de pontos a serem tratados que a gente pode discutir em vários outros podcasts e esse é o nosso objetivo, né? Sabe uma coisa que você tinha me perguntado no último episódio aí do nosso podcast? Se eu não me engano, se foi o último ou penúltimo. Você perguntou assim, Matheus, quando você compra o agregado, você pensa em ir na pedreira, no porto de areia, e aí, quando a gente vai lá, qual a importância da gente ir lá? O que a gente tem que procurar? Eu acho muito interessante a ideia da gente pensar que seu fornecedor ele não é algo só comercial com você. Você consegue trabalhar com ele para melhorar. Você vai acabar melhorando o fornecedor, melhora as outras concreteiras que vai comprar com o fornecedor, mas o principal é você, né? Eu costumo chamar esse processo de régua. Quando a gente a gente trata o fornecedor com respeito, a gente está subindo a régua. Se a gente sobe a régua para ele, a gente sobe a régua para o mercado. Então eu tenho uma forma muito direta de tratar com o fornecedor. Eu venho de uma época, e talvez alguns que estão nos ouvindo veio de uma época anterior à minha, que o fornecedor sempre foi muito maltratado, né? Parecia que era uma obrigação dele fornecer. E não é só na nossa área, acho que de forma geral. Que bom que isso tudo vem mudando, os fornecedores, nós temos uma outra empresa no grupo que ela produz, né, produto industrializado, e ela fornece para vários players, né, e nos tratam com muito respeito. Isso é muito louvável. E aí isso é muito importante. Se você quer ter realmente um fornecedor do seu lado, você tem que tratar ele com respeito. E tratar com respeito não é só a relação comercial. Tratar com respeito é a relação comercial, a relação técnica, a logística. Então você tem que ter uma proximidade. Por isso que naquele episódio a gente falou muito brevemente para a gente falar um pouco mais disso nesses próximos episódios. Então, a pergunta ainda está no ar, né? Olha, eu particularmente, pela minha experiência, e você já vivenciou isso e tem feito um trabalho igual, onde está indo, é que a gente não compra de fornecedor sem visitar ele, né? Ou a gente, pelo menos, sugere que a empresa que a gente esteja fazendo o trabalho, que não faça isso, que vá conhecer o seu fornecedor. Saber que condições ele tem de trabalho, como é que ele faz o controle, porque assim, hoje a gente tem muita empresa que faz controle de qualidade, digo pedreiras e tal, mas nem todos. E às vezes, cara, a gente só pode dar um apoio. E esse apoio é o nosso controle. A nossa rotina pode ajudar o nosso fornecedor a melhorar o desempenho dele. Dar um feedback para ele. Se ele melhorar o desempenho dele, ele vai melhorar para nós e a gente tem que vender para ele que ele vai melhorar pro mercado. Não é só para mim. Então, se eu não forneço para X, para concreteira A ou B e forneço só para C, por que você não fornece? É preço ou é qualidade? Sim. Às vezes é qualidade. E aí a qualidade está linkada nisso que eu estou te falando. E é você saber mostrar para o seu fornecedor a importância que ele tem no seu concreto, né? Então, já escutei uma vez ou outra assim que a pedreira ele te dá ali, por exemplo, o tal do pó de pedra e tem o mais grosso que seria ali a areia artificial. Ele interpreta como pode ser até uma sujeira para ele, mas não, você mostrar que isso daí é importante para você, né? Você consegue brincar muito com o concreto em cima disso. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente fala de São Paulo, eu acho que as pedreiras têm uma evolução grande. Grandes cidades, as pedreiras evoluíram muito. Nas pequenas cidades, talvez menos, porque não tem muito esse tipo de troca, né? E o que falta, às vezes, é a troca mesmo, né? A troca de experiência e você passar para o seu fornecedor
Onde você quer chegar com ele? Onde você quer chegar com o seu fornecedor? Você quer que ele forneça uma vez só? Ele tem condições de melhorar? Não tem? Então eu vou deixar perguntas aqui para um próximo podcast. O que você vai fazer com o seu fornecedor? Como que você vai tratar o seu fornecedor? De que forma que você vai escolher o seu fornecedor? Como você vai comprar com o seu Como que fornecedor? você vai comprar? Como é que ele vai te atender? Eu acho que nós temos aí o próximo episódio já desenhado. Vamos continuar aí Vamos com continuar fornecedor de nessa? agregados, né? Vamos. Então é Eu isso. acho que foi muito bacana o podcast de hoje, gostei demais. Foi uma conversa bem tranquila. Acho que a gente tem Domínio. e a gente tem tranquilidade de falar desse Sim. assunto. É algo que a gente gosta muito. É algo que a né? gente gosta. Tudo que a gente gosta, a gente fala melhor. Então a gente vai deixar esse gostinho dessas perguntas para o próximo podcast. Contamos com vocês. Exatamente. Então, É bom sempre lembrar, é né? bom sempre lembrar, né? Curte, comenta, compartilha, dá o feedback pra gente, o que vocês estão achando aí do nosso podcast, se vocês Isso aí. têm sugestão para melhorar. Enfim, é isso. E veja aí na parte do rodapé, vocês podem verificar que tem o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida também, a gente tem o WhatsApp. Né? A gente não tem só as redes sociais, mas se precisar, pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente vai responder o mais rápido possível. E com certeza no intuito de ajudar vocês. Combinado, engenheiro? Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço.